Olá pessoal, agora a gente vai ver aqui como a gente consegue dar os primeiros passos para que a gente consiga criar uma aplicação baseada em Windows Forms. O Windows Forms possibilita com que a gente crie aplicações de interface gráfica, no mesmo padrão aqui do Windows, relacionando bastante com as atividades que a gente já vem desenvolvendo aqui em C#. Para que a gente consiga fazer isso, ao invés de utilizar o Visual Studio Code, a gente vai utilizar a plataforma do Visual Studio Community. Eles são parecidos, porém, aqui dentro do Visual Studio Community, ele já tem um conjunto de ferramentas, uma toolbox, que permite a gente criar os nossos formulários de forma bastante rápida. A versão atual que a gente tem aqui é o Visual Studio 2026. Na minha máquina, no momento eu estou rodando o 2022, qualquer um vai funcionar perfeitamente. E aí vocês vão vir aqui, ó, acessar a página do Visual Studio. Então, cuidado, não é o Visual Studio Code, é o Visual Studio aqui no caso 2026. Vai vir aqui em baixar Visual Studio, selecionar a opção aqui, Community. Uma vez que vocês selecionarem aqui, ele vai dar o passo a passo e já vai abrir aqui para poder realizar a instalação. Então eu vou colocar aqui para poder realizar o download aqui. Quando a gente realizar o download aqui, ele vai trazer para a gente aqui, posteriormente, aqui, um conjunto de opções. Então, ele vai realizar aqui um download aqui do instalador aqui inicialmente, e ele vai dar um conjunto de opções. O que a gente vai precisar aqui durante o processo é que a gente possa habilitar aqui as ferramentas para desenvolvimento de Windows Forms, para desenvolvimento de aplicações desktop. Durante o processo de instalação aqui, um dos pontos mais importantes que a gente precisa atentar aqui é quais estruturas de desenvolvimento que a gente vai habilitar. Porque aqui dentro do Visual Studio Community a gente pode desenvolver aqui para diferentes plataformas. Eu posso desenvolver para web, eu posso desenvolver para desktop, eu posso criar jogos, a gente pode criar aplicações multiplataformas. Então a gente vai selecionar aqui, ó, durante aqui a gente tem desenvolvimento para web aqui e a gente tem aqui desenvolvimento desktop. No caso que é mais importante para a gente aqui é esse desenvolvimento desktop. A gente tem várias outras opções aqui, ó, tem desenvolvimento para desktop em C++, no caso aqui a gente precisa de desenvolvimento para desktop em .NET. Então, pelo menos essa opção ela precisa estar habilitada. Todo o restante aqui a gente não vai fazer uso dela no momento aqui. Então, é só a gente, depois que selecionou ali, ele vai dar o espaço necessário, no caso aqui ele vai precisar de 6.2 GB, e a gente vai instalar aqui, clicar para poder realizar a instalação. Após todo o processo de instalação, uma vez que você abrir o Visual Studio Community aí, como eu disse, aqui eu estou na versão 2022 ainda, ele vai abrir uma tela aqui parecida com essa aqui. E aí a gente vai criar o nosso primeiro projeto. Eu posso abrir projetos, visualizar a lista de projetos que eu já estou trabalhando aqui, mas no caso aqui eu vou criar um projeto aqui. Então eu vou clicar aqui em criar um projeto. Aqui é um ponto importante. A gente vai colocar aqui, ó, digitar Forms, e a gente quer... Deixa eu voltar aqui. Na busca que a gente vai digitar Forms para poder buscar. E aí ele vai trazer as aplicações aqui que tem Forms. A gente vai querer o quê? Aplicativo do Windows Forms. E o importante é que ele esteja C#. Por quê? Porque também tem aplicativo do Windows Forms aqui, Visual Basic. Então a gente não quer o Visual Basic, a gente quer aqui o C#, certo? Então vamos selecionar aqui essa opção, aplicativo do Windows Forms C#, que a gente está criando. Vamos dar próximo, aqui a gente vai dar o nome aqui para o nosso projeto, para a nossa aplicação aqui. Então eu vou colocar aqui Hello Windows Forms. Aqui pode ser qualquer nome, sem nenhum tipo de problema aqui. Aqui você tem que visualizar onde que ele vai salvar, no caso aqui documentos, Visual Studio, Projects aqui. E aí você pode mudar também, aí, colocar na sua pasta de usuário, caso seja necessário. A gente vai vir aqui em próximo aqui, então vamos selecionar. Próximo, aqui a versão do .NET, aqui no meu caso, na minha máquina, eu estou rodando .NET 7, você vai rodar o .NET que está atual na sua máquina e vamos clicar aqui em criar. Uma vez que criar aqui, a gente tem que conhecer aqui o nosso ambiente aqui do Visual Studio aqui, então a gente pode definir padrões aqui de visualização, no meu caso aqui ele está no padrão claro, e é importante que a gente tenha aqui, que a gente consiga visualizar algumas opções aqui. Ou seja, aqui dentro do Visual Studio, a gente tem algumas áreas aqui, deixa eu só ajustar na tela aqui, ó. A gente tem algumas áreas aqui que é importante que elas estejam ativas, para que a gente consiga manipular e criar a nossa aplicação aqui conforme a gente precisar. Então aqui do lado direito a gente tem um gerenciador de soluções ou Solution Explorer. Basicamente a gente consegue ver aqui todos os arquivos já em formato de projeto que estão vinculados aqui
dentro da minha aplicação. Aqui embaixo aqui eu consigo ver a barra de propriedades, então se eu selecionar um objeto, por exemplo, formulário, ó, ele mostra aqui todo um conjunto de propriedades aqui, e aí eu vou selecionar uma determinada propriedade aqui conforme eu precisar. Eu posso tirar ela daqui se eu precisar, se eu quiser voltar ela aqui, ó, eu consigo marcar onde que eu quero que ela fique logo aqui embaixo, ou eu quero subir essas propriedades, então a gente tem todas essas opções aqui. É legal a gente marcar aqui nessas propriedades, colocar em ordem alfabética aqui, colocar de A a Z, e essa barra de propriedades só aparece se eu tiver com um objeto selecionado. Se eu não tiver com nenhum objeto selecionado aqui, ele não vai trazer. Outra parte importante é que a caixa de ferramentas, ou a toolbox. Aqui na toolbox a gente pode pinar ela, ou seja, deixar ela fixa, né? Ou deixar ela variável, clicar aqui. Se eu deixar ela fixa aqui, a gente consegue ver aqui todos elementos aqui que a gente consegue inserir, então botões, caixa de texto, para que a gente consiga criar aqui as nossas aplicações conforme a gente precisar. Qual que é um ponto que às vezes acontece aqui? Eu abro a minha aplicação aqui e eu não estou vendo o gerenciador de soluções. Então, e aqui eu fecho aqui também o meu formulário aqui. E aí, cadê o meu código? Eu não consigo visualizar aonde que estão as minhas coisas aqui. Então, a gente tem que vir aqui em exibir aqui. E dentro de exibir, a gente vai procurar a opção aqui. No caso, aqui está Ctrl Alt L ou clicar aqui em gerenciador de soluções. Ele voltou aqui. Se eu der 2 cliques aqui no formulário, ele vai me levar lá para a área de código. Tá vendo aqui, ó? Então, e quando eu vou para a área de código, some aqui as minhas ferramentas. Eu não consigo visualizar ferramentas, também não consigo visualizar as propriedades, consigo visualizar os arquivos. Como que eu volto lá para o design? Eu clico aqui do lado, meu design pode estar aqui. Se ele estiver fechado, cadê? Eu dou 2 cliques aqui em Form 1, que é o meu formulário, ele volta aqui a aparecer. Joia? Então, a gente só tem que saber manipular. Se sumir a barra de propriedades aqui não está aparecendo, a gente vai exibir aqui e a gente vai procurar aqui a nossa barra de propriedades aqui. Para poder aparecer a barra de propriedades aqui, ó, janela de propriedades, ou apertar F4 ela aparece. A caixa de ferramentas também a gente tem uma opção da mesma maneira. Então, como o Hello World nosso aqui, vamos criar uma aplicação simples aqui que receba 2 inputs e realize um cálculo. Então, por exemplo, vamos criar uma aplicação aqui que calcule o MC de uma pessoa. O que é o MC da pessoa? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Se eu não estou enganado, é isso. A gente confirma a fórmula aqui. Então, a gente precisa receber o quê? O peso e a altura. O peso ali em quilos, a altura em metros. A partir disso aí a gente vai realizar o nosso cálculo. Então aqui a gente tem aqui os objetos aqui que a gente pode utilizar dentro aqui da nossa toolbox e a gente pode pesquisar. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um label aqui, um label, basicamente, aqui ele serve ali como um texto. Então, quando a gente está lá no modo console, a gente dá um console.writeLine para poder colocar um texto ali, né? Então, o label é esse texto. Uma vez que esse label está selecionado, ó, reparem aqui que esse label, eu tenho todas as propriedades dele. O que eu estou visualizando aqui é o text. Então, eu posso vir aqui e mudar o text dele, por exemplo. Ó. Deixa eu puxar para cá para vocês conseguirem visualizar. Ó. Eu posso mudar o text. Então, vou mudar aqui para sistema IMC. Ah, mas está muito pequeno ali, eu quero mudar esse formato. A gente pode mudar todas as configurações aqui. Ó. Se eu vier em fonte aqui, ó, eu consigo alterar o tamanho da fonte. Vou colocar o tamanho da fonte 18, ó, já melhorou. Se eu selecionar o formulário aqui, por exemplo, eu consigo alterar essa cor de fundo do formulário aqui. Então a gente tem um background color aqui do formulário. Eu consigo personalizar, deixar o background aqui em branco. Aqui selecionando de novo o meu label aqui, se eu quiser mudar a cor dele aqui, ó. Eu tenho aqui o tamanho, né? Vou colocar ele até um pouco maior aqui. E a gente tem o for color, que é a cor do texto. Eu consigo mudar também a cor aqui desse texto meu aqui. Então, deixar aqui de uma cor diferente aqui. Se a gente quiser aqui nas fontes aqui também, ó, deixar em negrito, tá? Então, a gente consegue customizar aí como se eu tivesse no editor de texto, só sabendo onde mudar as configurações. E agora, o que eu quero? Eu quero receber o peso e a altura aí. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só para poder aproveitar aqui já essa formatação que a gente fez aqui. Então, eu tenho o peso e a altura. Só que aqui, no caso aqui, eu tenho 2 labels. Ó. Reparem que agora um chama label 2, o outro se chama label 3 como identificador. Esse label 1 aqui, eu não preciso me preocupar com o identificador dele. Se eu quiser alterar os identificadores dos outros, eu posso. O que é importante eu mudar aqui não é o name. O name é como se fosse o nome da variável, é o que eu vou acessar via código. Como eu não vou acessar o texto aqui via código, eu quero acessar só o que digitar na caixinha que vai ficar na frente ali, eu vou alterar só o text aqui, né? Então, vou colocar aqui peso
2 pontos, e vou colocar aqui altura, 2 pontos. Então a gente já tem aqui peso e altura. E o que a gente quer colocar aqui na frente? Então tudo isso é basicamente se eu estivesse fazendo o quê? Estivesse mandando uma mensagem para o usuário. Entre com seu peso e a altura. Ou seja, sistema para cálculo do MC. Entre com seu peso e entre com a sua altura. Não é isso? E aí aonde que eu vou receber isso? Se fosse via console, eu ia fazer lá. Se fosse... eu preciso receber, então eu vou dar um console.readline lá. Se fosse em C, seria um scanf. Então eu tenho que ter uma forma de receber. Aqui a gente vai receber a partir do quê? A partir de caixa de texto. Ó. Repare aqui que eu estava procurando por label lá, então está filtrando. Então vou mudar aqui. E agora eu quero um text box, que é uma caixa de texto, tá vendo? Ó? Essa aqui que eu quero. Ó. Então vou colocar uma caixa de texto aqui na frente do peso. Vou copiar e colar e colocar outra aqui na frente da altura. Então eu vou ter o peso e a altura. Eu já vou aproveitar, eu consigo selecionar as duas e mudar o tamanho da fonte das duas, do que vai digitar ali, né? Então vou colocar aqui para o tamanho da fonte que aparecer lá, ser do tamanho 18, ó. Então a caixinha até já ficou maior ali, ó. Então a gente mudou aqui essas configurações aqui, que vai digitar o peso e a altura. Depois que digitar o peso e a altura aqui, ó, eu consigo selecionar, arrastar tudo junto. Então reparem, é uma aplicação aqui de interface gráfica muito parecido com aquilo que a gente tem em outras aplicações padrão Windows. O que eu quero colocar agora? Quando eu clicar num botão, eu realizar o cálculo, não é isso? Então a gente vai colocar aqui um botão. A gente tem um botão aqui, vamos colocar um botão aqui embaixo. Então reparem o botão aqui, ele está escrito um botão 1, o que aparece que a gente visualiza é o text, né? Então vou alterar aqui, ó, para calcular. Então mudei para calcular, mas está muito pequeno, está feinho. Mais uma vez, a gente pode ir lá e formatar, ó. Então vamos lá e formatar, vamos lá na fonte aqui, alterar o tamanho da fonte, a gente pode aumentar o tamanho da fonte aqui, por exemplo, para 18 aqui. Então ele ficou um botão ali maior. A gente pode mudar o flat style dele aqui para que ele fique com uma aparência flat aqui, que ele fique mais assim com visual melhor. A gente pode mudar a cor do texto ali, que vai ser a cor para poder calcular. Então eu posso colocar lá uma outra tonalidade, já que eu estou com esse padrão aqui, com essa paleta de cor, né? Então a gente pode alterar aí. E aí também o que a gente quer? Eu vou entrar com o peso aqui, com a altura aqui, quando eu clicar em calcular eu vou mostrar o resultado. Aonde que eu vou mostrar o resultado? Eu posso mostrar numa caixinha, pop-up, né? Que ela vai aparecer na tela, essa é uma opção. Ou eu posso colocar aqui como se fosse que o resultado mostrar num texto aqui embaixo, que é um label também. Então eu posso pegar aqui esse label, copiar e colar, e aqui no text aqui vai ser aonde que a gente vai visualizar o resultado. Então ao invés de sistema IMC aqui, eu posso colocar aqui resultado, 2 pontos, e na frente aqui, ó, do 2 pontos, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar qual que é o nosso resultado aqui. Então a gente vai substituir esse texto aqui do label 4 pelo resultado. E aí um ponto importante, sempre quando a gente vai manipular qualquer dado dentro da aplicação, a gente precisa definir o quê? Os nomes das variáveis. Aqui a gente tem que definir os nomes para os objetos que a gente vai manipular via código. Por exemplo, o que é isso? Aqui no caso peso, da onde que vai vir um peso? Eu não iria pegar o peso e jogar para uma variável. No caso aqui, ó, aonde que eu vou receber como input dado? Dentro dessa caixa de texto. Ó. Essa caixa de texto, ela tá por padrão aqui, ó, dá uma olhada, o name dela, que é basicamente a identificação da variável, ela está como textbox 1. Então a gente precisa, por convenção, alterar o nome dela, porque caso contrário, lá no código eu vou ter que saber que textbox 1 é o peso, que textbox 2 é a altura, que esse outro label aqui é onde que eu quero mostrar o resultado, o label 4, mas eu posso confundir que é o label 3 e mostrar o resultado aqui. Então a gente tem que dar essa identificação. Então vou vir aqui onde está textbox 1, ó. A gente tem um padrão de nomeação, txt, porque é uma caixa de texto, os 3 primeiros caracteres, e agora eu uso o camel case. Então txt, peso, alterei só aqui. Ah, você não vai mudar o text? Não, se eu colocar alguma coisa no text aqui, por exemplo, ó, se eu colocar peso, olha ali, ó, já vai vir escrito peso aqui, então eu não quero isso ali, ó. Então eu quero deixar ali em branco ali. Aqui na outra caixa de texto aqui, a gente vai mudar aqui para txt, altura. Então, txt, peso e altura. O botão calcular aqui, ele está botão 1. Vou chamar ele de btn calcular. E o resultado aqui, eu vou chamar aqui de lbl resultado. Ah, mas por que eu não alterei esse label, não alterei esse label, nem esse? Porque isso aqui são só
né, textos que estão ali na tela, é uma mensagem que eu estou mandando e não vou manipular via código. Então não tem essa necessidade aqui, joia? Então uma vez a gente está com a nossa interface pronta, o que a gente vai fazer agora? A gente vai realizar aqui o nosso cálculo aqui. Então deixa eu voltar aqui minha barra de propriedades, vou deixar ela aqui novamente. O que eu vou fazer aqui? Então eu quero quando eu clicar nesse botão ele faça o cálculo. Qual o cálculo? Pega os valores que está aqui, realiza o cálculo do MC e apresenta aqui no resultado. Para que isso aconteça, é só a gente dar 2 cliques aqui no botão calcular. Ó. Vou dar 2 cliques aqui e a gente já tem ali os nossos dados ali do nosso botão calcular. Uma vez que já está aqui, o código que a gente colocar aqui dentro vai ser executado quando eu clicar no botão calcular. Repare que tem uma outra função aqui em cima, ó, que ela está form unload. Lembra aquela hora que eu dei 2 cliques aqui no formulário? Se eu voltar, ó, se eu der 2 cliques em qualquer área em branco, ó, ele veio para cá. Esse método, essa função vai ser executada quando o meu formulário for carregado. Então, por exemplo, quando ele for carregado, eu quero executar uma ação, eu quero verificar se alguma coisa aconteceu, eu quero mandar uma mensagem na tela, a gente poderia colocar aqui. Mas no caso, a gente vai trabalhar aqui agora. Então, a gente vai receber o quê? Peso e altura. Peso é de qual tipo? Double peso, certo? Da onde que vai vir esse peso? Vai vir lá da minha caixa de texto. Então, txt peso. Peso é o quê? É uma caixa de texto que tem várias opções lá. No caso, eu quero que o usuário digitou. O que o usuário digitou está lá dentro do ponto text aqui. Então, a gente vai pegar esse conteúdo que está lá na caixa de texto. Só que qual que é o problema que a gente tem aqui? No caso aqui, o text ali, ele é o quê? O text, ele é uma string. E está falando que não é possível converter o quê? Uma string para double. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer um convert ou um parse, né? Então, a gente faz um double.parse, igualzinho a gente já fazia anteriormente, né? Igualzinho a gente já fazia anteriormente quando a gente trabalhava ali com aplicação em console. E a gente vai fazer agora aqui, double, altura, vai vir da onde? Vai vir, ó, já está até completando pra gente, ó. Vai vir também lá da caixa de texto, no caso aqui da caixa de texto da altura. A gente já tem o peso e a altura. O que eu tenho que fazer agora? Calcular o meu IMC. Então, double IMC. Qual que é a fórmula do cálculo do IMC? Para calcular o IMC vai ser o que então? Vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a gente vai fazer o que? Peso dividido pela altura vezes a altura. Então aqui a gente tem o nosso cálculo do IMC. E aí de acordo com o cálculo do IMC, ele vai ter as faixas lá. E essas faixas aí que vai ficar como atividade para vocês poderem desenvolver. Por quê? Porque dependendo da faixa do IMC, você vai mostrar o resultado do IMC e se ele está com peso normal, se ele está com sobrepeso, o que está acontecendo. Nesse ponto aqui a gente só vai mostrar o resultado do IMC. Onde que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar aqui em resultado. Qual que é o valor do IMC aqui? Então, a gente vai mostrar lá do LBL resultado, ponto text, vai receber o quê? Vai receber, a gente pode colocar IMC calculado, 2 pontos, mais o IMC ali, que é a nossa variável. Então, quando a gente clicar no botão calcular, ele vai acessar as caixas de texto lá, os text box, pegar o valor, converter para double, realizar o cálculo e mostrar o resultado. Como que a gente visualiza se isso funcionou? A gente volta aqui no começo aqui, dentro do nosso formulário, ou dá 2 cliques aqui dentro do form e vamos executar. Então aqui tem o botão aqui, como se fosse um play aqui para a gente poder executar. A gente tem a opção aqui dentro de compilação que a gente pode compilar e depois executar aqui também, ou simplesmente apertar F5. Então mais simples aqui a gente apertar aqui para poder realizar a execução. Aí ele vai compilar aqui, às vezes pode demorar um pouco esse processo, dependendo da máquina. Uma vez que ele executar aqui, vou colocar o peso aqui, 1,71, peso 71, 1,78 e vou calcular aqui, qual que é o problema que a gente teve aqui, ó? Como é um double, ele mostrou várias casas decimais. E aí, de acordo com o IMC aqui, esse IMC pode não fazer muito sentido, mas de acordo com ele, existe uma tabela que vocês vão pesquisar para poder mostrar o quê? Além do IMC que foi calculado, se está com sobrepeso, se está com peso normal. Vamos só ajustar essa parte aqui, como que a gente faz isso aqui mesmo, né? Então, aqui no calcular, aqui, ó, a gente tem que colocar o quê? Colocar interpolação, né? Então, ao invés de fazer dessa maneira aqui, ó, a gente vai lá, coloca uma interpolação aqui, IMC
dois pontos F2, para a gente poder limitar aqui a quantidade de casas decimais, né? Então a gente vai limitar a 2 casas decimais. Voltando aqui, vamos executar novamente aqui. Vamos colocar o peso aqui 70, altura 1,77. Calculou, beleza, IMC calculado, 22,34, é um IMC lá, e agora a tarefa aí é mostrar a mensagem se está com sobrepeso ou não. Pessoal, só para poder visualizar, peguei uma tabelinha aqui, né? Então, se o IMC está abaixo de 18,5, está abaixo do peso, se está de 18,5 a 24,9, está com peso normal, depois sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3 ou mais. E aí a tarefa é o quê? A partir desse valor aqui, quando a gente está lá dentro do botão calcular, para parar aqui só dar o stop, né? Quando está aqui no calcular, vocês vão fazer o que aqui? Um switch case, um switch case não, né? No caso vai ter que ser um if else aqui, para poder adicionar aqui dentro do nosso label resultado, também a mensagem aí. Então essa aí fica como sendo a nossa atividade da semana. Qualquer tipo de dúvida é só chamar no nosso ambiente.